De quem a gente é realmente mais próximo? Dos gatos ou dos cachorros? Tutores de pets debatem isso o tempo todo, não é verdade? E a galera costuma basear as respostas no comportamento do dia a dia, tipo aquela lealdade incondicional do cachorro ou a independência toda majestosa do gato. Mas a verdadeira resposta científica exige um olhar bem mais profundo. A gente precisa investigar a história da evolução e, principalmente, o nosso DNA microscópico. E é exatamente essa a nossa missão hoje. É super comum assumir que o simples processo de domesticação e a nossa convivência contínua tornam uma espécie biologicamente mais próxima da gente. Afinal, felinos e caninos representam 2/3 de todos os pets no mundo. Eles basicamente dominam os lares globalmente. Então, seria lógico pensar que existe uma conexão genética especial aí por causa dessa proximidade toda, certo? Bom, a ciência conta uma história bem diferente. Seção 1. A árvore genealógica evolutiva. Vamos ver como isso se constrói, examinando primeiro as evidências de nível macro. Na grande árvore genealógica dos mamíferos, temos uma citação fascinante do professor Mark Springer, que já nos dá a primeira grande pista. Do ponto de vista evolutivo, estamos igualmente relacionados a cães e gatos. Biologicamente falando, gatos e cães pertencem ambos à ordem dos carnívoros, enquanto os humanos são classificados como primatas. O resultado dessa classificação inicial? Um empate evolutivo absoluto. Nenhum dos dois leva vantagem nesse quesito. E o conceito de tempo profundo na evolução é simplesmente brilhante para ilustrar isso. Olha só como as nossas linhagens divergiram. O nosso caminho se separou do ancestral comum dos carnívoros há cerca de 90 a 95 milhões de anos. É muito tempo. Isso aconteceu muito, mas muito antes de os gatos e cães sequer se separarem um do outro, o que só foi rolar há uns 55 milhões de anos. Agora, uma coisa que é realmente interessante e até meio absurda é dar uma olhada nas nossas árvores genealógicas estendidas. Gatos e cães são, na verdade, muito mais próximos de baleias, cavalos e morcegos do que são da gente. Por outro lado, a nossa família evolutiva mais próxima inclui criaturas como coelhos e camundongos. É o tipo de fato surpreendente que coloca toda essa nossa relação com os pets em uma perspectiva no mínimo curiosa. Seção 2. A reviravolta genética. Justamente quando as evidências evolutivas parecem apontar para um beco sem saída, aquele empate técnico inquebrável, dá um zoom no nível microscópico do DNA, revela uma reviravolta daquelas. Mesmo analisando o código fundamental do DNA, medindo as taxas de mutação e mudanças puras ao longo do tempo, a gente continua vendo um empate. A taxa de mudança genética básica é quase a mesma. Mas aqui vai o pulo do gato. A verdadeira resposta não está nas letras do código em si, mas sim em como todo esse código está estruturado. E é aí que entra um conceito-chave para desvendar o mistério, o rearranjo cromossômico. Basicamente, é a extensa reorganização física das fitas de DNA dentro dos cromossomos com o passar do tempo evolutivo. O que aconteceu na história foi que os ancestrais dos cães modernos passaram por um embaralhamento cromossômico massivo, uma verdadeira bagunça genética. Já os gatos mantiveram uma arquitetura genômica muito mais silenciosa e estática, que acabou ficando bem parecida com a nossa. Então, o ponto crucial de toda essa história é um multiplicador. O número 2. Humanos e gatos compartilham uma semelhança absurdamente alta na forma como as estruturas dos cromossomos estão organizadas. Para cravar isso de vez, temos esta afirmação absolutamente definitiva do geneticista William Murphy. Ele explica que, em termos de como os genes estão dispostos, humanos e gatos são 2 vezes mais semelhantes um ao outro do que humanos e cães. Isso resolve o caso. Olhando para o mapa estrutural dos cromossomos, a disposição genética dos felinos é incrivelmente familiar para o nosso corpo. Nós somos, literalmente, 2 vezes mais parecidos com a arquitetura dos gatos do que com a dos cachorros. Seção 3. Pistas médicas e pesquisa. Beleza, mas por que essa peculiaridade genética importa no mundo real, fora de um laboratório de biologia evolutiva? Porque a forma como o DNA está organizado fisicamente dita a regulação gênica, ou seja, determina como e quando os genes são ativados ou desativados no nosso corpo. E como os gatos têm uma organização de genoma muito mais parecida com a nossa, eles servem como um modelo biológico imensamente superior para entender como a nossa própria regulação gênica funciona. É claro que compreender o genoma de ambos os pets ajuda demais a ciência médica. Os cães são excelentes modelos para coisas como Alzheimer e epilepsia, por exemplo.
Mas pesquisas recentes destacam que os gatos compartilham com a gente genes relacionados a diferentes tipos de câncer. Um exemplo enorme é a mutação no gene FBXW7, que está fortemente ligado ao câncer de mama. Entender exatamente como isso funciona nos gatos tem o potencial real de salvar vidas humanas. Mas então fica a dúvida. Se os gatos são estruturalmente tão mais parecidos com a gente, por que ouvimos falar muito mais de pesquisas médicas com cães? A resposta está em alguns vieses históricos super fascinantes. Primeiro, o sequenciamento completo do genoma felino demorou muito mais tempo para ficar disponível. Segundo, vamos ser honestos, os gatos têm aquela fama de não serem lá muito cooperativos no laboratório. O resultado prático disso foi que a ciência acabou ao longo da história focando muito mais no entusiasmo obediente dos cães. Seção 4. O veredito final. Chegou a hora de reunir essas pistas todas e entregar a resposta definitiva para essa rivalidade milenar. Se a gente analisar apenas os ramos da árvore genealógica e o registro fóssil, temos um empate inquestionável. No entanto, quando a gente desce para a linguagem molecular que dita como nossos corpos realmente funcionam na prática, que é a estrutura cromossômica, a vitória é bem clara. Surpreendentemente, nós somos, sim, geneticamente mais próximos dos gatos do que dos cães. E para fechar nossa análise de hoje, deixo aqui um pensamento que vale a reflexão. Sabendo que somos tão incrivelmente parecidos no nível genético e estrutural, será que essa nossa simples preferência humana pelo cachorro treinado e ansioso para agradar não acabou sem querer desacelerando descobertas vitais? Descobertas que estavam esse tempo todo escondidas bem ali, no DNA daquele gato tão independente que está tirando uma soneca no canto da sala? Fica o questionamento genial para a próxima vez que a gente observar os pets que vivem ao nosso redor.